Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal Astrologia em Foco. Se você não me conhece, eu me chamo Tita Zapata, sou astróloga e vou apresentar para vocês agora nos próximos minutinhos neste canal a respeito do quê? Da lua crescente que aconteceu neste dia 20 de novembro, exatamente às 7 horas e 49 minutinhos, com o Sol e a Lua, ambos a 27 graus e 50 minutos. O Sol no signo de Escorpião e a Lua no signo de Aquário. Isso perfaz 90 graus de distância entre um e outro. 90 graus representado na astrologia, para que você possa entender, duas retas que se encontram e se chocam. Portanto, é um encontro, é um aspecto de choque, é um aspecto de crescimento. Por isso, lua crescente. Quando nós temos o Sol em Peixes, o Sol que traz a ideia de uma consciência, de autoridade, de masculino no sentido do que se coloca para fora. Em Escorpião, signo do inconsciente, signo do que está escondido, do oculto, do magnético, mas também do submundo. Então, a luz solar está ali embaixo, nas profundezas, trabalhando, muitas vezes, sem se mostrar. Já a lua, que indica as nossas emoções, o receptivo, o que internaliza, o feminino nesse sentido. A lua, ela está em Aquário, que também é um signo que a lua não se sente tão bem quando a gente vai falar sobre o campo emocional. Por quê? Porque Aquário é mente, é lógica, é pensamento, é racionalizar. E a lua são emoções. A lua só fala bem do seu posicionamento em Aquário quando ela vem relatar a experiência da astrologia, por exemplo, que a gente estuda, a astrologia mundial, política, porque a lua representa o povo. E o povo representado pela lua em Aquário fala dos grandes grupos. Aí sim a lua sente um incremento de estar atingindo muitas pessoas. Mas isso, como eu falo, apenas nesse tipo de análise. Quando falamos da análise mais pessoal, aí a lua está muito mais presa na razão do que na própria emoção. Então já deu para perceber uma quadratura, que é um aspecto tenso entre esses dois luminares, que na astrologia Sol e Lua são luminares. Isso faz o quê? Com esse período de 7 dias. Por quê? Porque estamos numa alunação escorpiana. Sim, a lua iniciou com a lua nova em Escorpião. Chega nesse movimento de crescente 7 dias depois. Portanto, essa lunação é em Escorpião, com a lua em Aquário. O que traz pra gente é a possibilidade de perceber, analisar que existe algo que está ali, necessitando de uma transformação. Porque o Sol, que esse brilho, essa luz, em Escorpião, ele tende a fazer o quê? A ser um foco de iluminação das nossas dores guardadas. E crescer representa o quê? Encarar de frente com esse aspecto. A lua em Aquário, ela vem pedindo o quê? Para usar o racional, a parte de consciência e o cognitivo, para poder lidar com o material que está aí colocado à mostra para ser transformado. Você, que é do signo de Escorpião, do signo de Aquário, vão sentir essas energias com muito mais profundidade. Mas isso não impede, aliás, isso com certeza vai também se expandir por todos os signos. Porque é um momento de encarar o crescimento, aquilo que precisa vir à tona, tomar corpo para efetivamente conseguir essa transformação necessária. Junto com tudo isso, além de ser uma lua crescente,
nós vamos ter quem junto com o Sol em Escorpião? Marte. Marte, o deus da guerra, da força, da imposição, da raiva, o corregente de Escorpião, porque Marte foi regente de Escorpião até a descoberta de Plutão. A partir deste momento, ele passa a ser corregente, mas ele se sente extremamente bem em Escorpião, ele já conhece muito bem. Marte e Sol em conjunção vem trazendo aí uma energia explosiva, uma energia de forçar a barra. Para quem precisa de coragem para enfrentar as coisas na vida, ou para lidar com esse processo de transformação tão necessária, é uma conjunção positiva. Agora, para quem não consegue controlar a sua raiva, para quem não consegue usar isso de uma forma positiva de crescimento, pode ser uma bomba que exploda na mão. Quando essa lua chega a esse ponto crescente, ela está se aproximando da conjunção a Saturno, que ainda não chegou ao primeiro grau de Peixes. É uma conjunção muito próxima. Quem é Saturno? Não é o pai disciplinador? Não é o tempo que diz que aquilo que é tradicional, aquilo que já foi testado, é que vale a pena? Essas duas energias estão juntas. Se o Sol está junto com Marte, que traz toda essa energia, todo esse fogo, toda essa coragem, a Lua está junta com Saturno, que faz o quê? Um freio de mão e o outro lá embaixo, e se puder ainda engata também para não ter movimento. E tudo isso em quadratura, tudo isso em choque. Perceba que esta lua crescente, ela é poderosa para, sim, apresentar uma transformação e vai depender muito de onde está o signo de Escorpião, o finalzinho, os últimos 3 graus de Escorpião e os últimos 3 graus da lua no seu mapa astral natal. Se você sabe, procura lá, finalzinho de Escorpião, qual é a casa, qual é a área. Ali você vai perceber onde está acontecendo esse movimento de crescimento, de ação de energia, para poder encarar aquilo que nesse crescimento vai precisar sofrer transformações. E o auge disso vai ser a lua cheia, que vai acontecer no dia 27, na outra semana. Mas isso nós vamos falar mais pra frente. Além do que, nós temos mais 3 energias também mexendo nesse processo todo. Por quê? Porque o Sol está terminando a oposição a Urano. Urano que se encontra em 21 graus de Touro. O Sol está aqui a 27. Ele ainda está em oposição, mas já está se afastando de Urano. Urano, a energia do imprevisível, da surpresa, daquilo inesperado, ou então da tecnologia, tudo que é muito moderno, tudo que ainda não se conhece muito bem. E também ocorre o quê? Um sextil com Plutão. Plutão, que é o regente atual de Escorpião. Temos aí o Sol em Escorpião, juntinho com Marte, que é corregente de Escorpião, no signo que ele rege, e Plutão, que é o regente principal em Capricórnio, mas fazendo um sextil a ambos. Sextil é uma energia positiva. Plutão, ele fala de poder. Plutão, ele fala de submundo, do que está oculto, daquilo que a gente talvez não consiga enxergar tão claramente. É forte, gente. É um processo de mudança muito efetiva, ou da construção dessa mudança, que acontece nessa lunação de Escorpião, que acontece do dia 13 de novembro até o dia 12 de dezembro, que é essa lunação escorpiana. Já aqui, Netuno está em trígono com o Sol e com Marte. Sol e Marte estão distanciados de Netuno por apenas 3 graus neste trígono. Então já está começando a querer se desfazer o trígono, mas ainda ele está bastante potente. Marte e Netuno, quando eles fazem uma conexão, mesmo sendo uma conexão positiva, sempre pede para que nós possamos lidar melhor com o fanatismo, com as nossas crenças, porque muitas vezes aquilo que a gente acredita é tão forte, é tão intenso, que nós queremos fazer com que o outro também aceite na mesma medida. E não é possível. Nós temos que respeitar
a liberdade de escolha do outro, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, religião. Nós não podemos ser fanáticos. E esse Netuno está em Peixes, que é o signo que ele rege, e retrógrado, andando para trás, olhando as situações que estão ali conectadas com as infinitas possibilidades. Normalmente, Netuno em Peixes é uma pessoa que busca oportunidades diferenciadas e não fica só no foco. Ela vai querer olhar, perceber o que está à sua volta. Na espiritualidade, religiosidade, na criatividade, na sua própria forma de sentir as emoções. E nesse trígono com o Sol e com Marte, se tomar cuidado para não querer impor exatamente aquilo que você acredita, aquilo que você vê que é o correto, será um período com essa lua crescente de compreensão das suas próprias imposições para consigo mesmo e para com o outro. Essa é a nossa lua crescente que está em vigência até o dia 27. Vou dar uma repassadinha, são 7 dias de lua crescente, então vou dar uma repassadinha aqui rápido para vocês poderem perceber o que é que esta semana vem trazendo. 21, que é terça-feira, a lua estará já em Peixes, ela passou também já por Saturno, e ela vai fazer o quê? Uma quadratura com Mercúrio, que está lá em Sagitário. Mercúrio representa a nossa forma de comunicar. Também ele diz sobre como nós pensamos, como a gente racionaliza. Em Sagitário, é uma mente que está muito voltada para o que está lá fora, distante, para novas culturas, mas também para o aprofundamento daquilo que conhece, querendo saber mais. Esse Mercúrio, quando recebe uma quadratura da Lua, diz aqui que essa questão de lidar com pensamento, razão e emoção ainda não estão em acordo. Além disso, nesse mesmo dia, esta Lua crescente faz um quincunce com Vênus. Quincunce é aquele aspecto que diz assim, a gente não se entende perfeitamente, mas também não vamos brigar. Lua, emoções. Libra, eu e o outro, eu e os demais. Parceria, harmonização. Então, existe aqui talvez alguma pequena dificuldade neste dia para que possamos lidar com mais equilíbrio na relação com os demais. Já no final do dia 21 desta terça-feira, esta lua crescente vai ficar conjunta com Netuno. Eu falei agora há pouco com a questão de Sol, Marte em trígono com Netuno. Agora é a vez da Lua, porque ela se aproxima e ela se une a Netuno. Essa noite, de terça para quarta-feira, para quem faz meditação, para quem gosta de fazer orações, para quem se conecta com a espiritualidade, vai estar extremamente aberta. Também pode ser uma noite de sonhos premonitórios, de sonhos que vem trazendo para cada um de nós alguma resposta ou algum direcionamento. Já dia 22, quarta-feira, o Sol chega em Sagitário. Sol deixa Escorpião, ele sai das profundezas de Escorpião e vai a galope em direção ao que está lá distante, Sagitário. Eu vou falar a respeito disso no próximo vídeo. Este Sol se despede de Escorpião, mas ainda vem com a energia de conjunção de Marte. Nesta lua crescente, nós podemos perceber todo essa conexão do lado do Sol, porque o Sol faz parte desse movimento da lua crescente. Quem fala do movimento diário, né, das conexões que a gente fala no dia a dia, é o movimento da lua, porque ela é bem rápida. Mas nós nunca podemos esquecer que a astrologia é feita de ciclos. E o Sol faz esse movimento cíclico. Quando ele entra em Sagitário, ele traz essa energia de Marte, ainda no finalzinho de Escorpião. Ele está se despedindo do trígono com Netuno, então aquela conexão mais favorável com os sonhos, as idealizações, a espiritualidade. E ele também vai se afastando lentamente do sextil com Plutão. Mas esse desenho no céu, ele é um triângulo favorável.
Então, esse dia 22 vem com toda essa força de conscientização. Tudo que eu falei para vocês da entrada da lua crescente ali no dia 20, na segunda-feira, neste dia 22, nós vamos ter novamente esses posicionamentos de uma forma extremamente favorável. A lua deixou o aquário, está em peixes, e ela faz parte desse triângulo azul positivo. Vendo agora, finalzinho de escorpião, sagitário, Capricórnio, finalzinho de Capricórnio, com Plutão ali. E a lua em peixes, finalzinho de peixes. Dia 23 de novembro, nós vamos encontrar esta lua crescente em Áries. Nesse dia 23, a lua já vai se aproximando da conjunção com Quiron. Quiron é um asteroide, que na astrologia fala de quem? Do curador, aquele que se fere e aquele que se cura. Nos joga, nos remete à nossa criança interior ferida, e o que nós carregamos dessa primeira infância até os dias de hoje. A lua crescendo, ela se encontra em Áries com Quiron. É necessário nesse dia, nesta quinta-feira, ter uma coragem de encarar as nossas dores interiores, de perceber o que a gente vem trazendo ali da infância e que repercute no dia de hoje. Além também de poder, nesse período, perceber alguma situação ligada ao mundo infantil que talvez nós, como comunidade, possamos fazer algo em direção ao auxílio a essas crianças ou esse mundo infantil. E, além disso, essa lua conjunta com Quiron faz uma oposição com Vênus em Libra. Como é que eu lido com o outro? Como é que eu me envolvo com o outro? Eu tenho coragem de ser eu mesmo? Ou essa coragem me falta por alguma dor que eu estou carregando do passado, da minha infância? Ou o que é que nós estamos enxergando na sociedade que estão aí não conseguindo dar ou oferecer aquilo, o mínimo que a fase infantil, que as crianças necessitam? É um dia que nós vamos estar realmente muito ligados com esses temas, porque no final desta quinta-feira, dia 23/11, a lua vai estar conjunta com o nó do norte, e o nó do norte, 24 graus de Áries, ele está aqui oferecendo um novo rumo, uma nova oportunidade para todos nós como humanidade. Veja como é importante, sai do particular e vai para o coletivo. Já dia 24, sexta-feira, esta lua, na parte da manhã, já se afasta do nó do norte e vai caminhando, rumando para o sábado, quando ela estará no signo de Touro, conjunta a Júpiter. Júpiter está retrogradando em Touro. Júpiter é o senhor da expansão. Júpiter é o rei dos reis do Monte Olimpo. Ele, tudo que toca, expande. Só que quando ele está retrógrado, essa expansão é mais lenta, é mais demorada, é mais difícil. Júpiter também aqui indica problemas de justiça, judiciário, advogados, defensoria pública, bom, enfim, tudo que nos fala desse processo de justiça humano. Entrará em quincúncio com o Sol. Então, ela está conjunta com Júpiter e quincúncio com o Sol. Sol e Lua, eles estão aqui meio que brigados. Eles não estão brigando feio, apenas estão aqui tentando se entender, porque o Sol é sagitariano agora. O Sol, ele é mais positivo, mas também paciente. E a Lua é taurina, ela quer preservar o quê? Ela quer preservar a sua segurança. Ela quer expandir sem correr riscos. E Sagitário, onde está o Sol, diz assim, mas como? Para você expandir, você precisa viajar, sair para fora. E Touro diz assim, espera um pouquinho que eu vou dar aqui uma olhadinha, se eu me sentir segura, eu vou. Então, existe esse diálogo meio difícil entre Sol e Lua. E dia 26 de novembro, a Lua, ainda em Touro, ela se afastou de Júpiter e ela chega e se une em quem? Urano. Urano que está retrogradando em Touro a 21 graus. E logo em seguida, ela vai entrar no quincúncio com Vênus, porque Vênus está a 21 de Libra. E em quincúncio também a Mercúrio, que está a 24 graus desse Sagitário.
Então, nós vamos ver um desenho aqui, que a ponta é a Lua e Urano. Nós temos uma linha que vai até Vênus em Libra e outra linha que vai até Mercúrio em Sagitário. Mercúrio e Vênus estão em sextil, bem favorável. E essas duas energias em quincunce com a Lua crescente, que está unida a Urano. Isso chama-se dedo de Deus ou iote. É um aspecto muito espiritual. A Lua, junto com Urano, vem dizendo assim: é necessário ter transformações, mas eu tenho receios, eu não quero fazer essas transformações. Porque eu preciso me sentir segura. São as nossas emoções falando. A Vênus em Libra diz assim: mas nós temos a possibilidade de ter o outro, de nos auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho. Mercúrio em Sagitário diz assim: é hora de utilizar também a razão, a lógica, viajar, expandir, sair, abrir horizontes. Só que Urano junto com essa Lua é muito rápido. Urano, ele é muito transformador, ele é eletrizante. Apesar de não ser um aspecto tenso, eu diria que neste domingo seria interessante a gente não pisar no acelerador. Se você estiver fazendo voo, presta atenção na parte elétrica do helicóptero, do avião, também a parte de comunicação, as conexões com a internet, enfim, tudo isso que fala de comunicação, com novas tecnologias, porque pode existir ali algum processo que venha trazer alguma dificuldade, algum apagão, alguma coisa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a nossa relação com o outro pode ser muito eletrizante e repentina. Pode ser assim que neste domingo algumas pessoas se sintam extremamente atraídas por outras. Dali a 2 horas, essa atração, escorreu água abaixo. É uma das possibilidades. Lembrando que Urano é surpresa, é inovação. Já no dia 27 de novembro, às 6 horas e 16 minutinhos, teremos a lua cheia em Gêmeos. Só que isso aqui já é uma outra história. E nós vamos conversar no próximo vídeo, em que eu vou estar aqui trazendo para vocês toda essa energia de lua cheia ali da próxima segunda-feira, dia 27. Se você ainda não me segue, eu te convido a se inscrever, aperta o sinetinha, comenta, compartilha, vem fazer parte do canal, coloca sua opinião, vamos distribuir informação, vamos descomplicar a astrologia, trazer a astrologia para uma linguagem mais assim corriqueira do dia a dia e também para o entendimento desses ciclos planetários, desse céu que nos envolve. Eu tenho algumas indicações para você nos cards que aparecem aqui em cima e também na descrição deste vídeo eu coloco ali os links para alguns vídeos que auxiliem você a entender as energias planetárias, esses ciclos mais longos. E eu te convido para você estar visitando esses vídeos, compartilhando, comentando, porque você é muito importante para que eu possa aqui acrescentar mais informações. Afinal, quando a gente transmite aquilo que sabemos, podemos também aprender com as trocas que são realizadas. Chego aqui ao final desse vídeo, me despedindo, desejando uma semana iluminada, uma semana feliz, uma semana transformadora e também muita força para lidar com aquilo que muitas vezes é um pouco difícil. Mas todos nós encaramos isso. As dificuldades estão aí para o nosso crescimento. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!